Salve galera do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Profeu, seja bem-vindo meu aluno, minha aluna, aquele que está aqui pela primeira vez. E para a aula de hoje eu separei a execução dos revestimentos em argamassa, que é o fechamento dos nossos vídeos sobre esse tipo de revestimento. Na próxima aula vamos iniciar os revestimentos cerâmicos. E aí, acompanha, comente, compartilhe, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos começar? Pois bem, pessoal, como já introduzido, hoje vamos falar sobre a execução dos revestimentos em argamassa, fechando aí nossa série de vídeos. Sem mais delongas, vamos começar. Primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é a forma com que eu vou produzir ou fabricar essa argamassa em obra, né? Esse é um ponto que gera até uma grande discussão, porque sempre se comenta, se discute que a argamassa produzida em obra, ou seja, ali misturado numa bitoneira, cimento, a cal, a areia e a água, né, com os materiais na obra, geralmente não tem qualidade. E a argamassa industrializada, aquela que você compra ensacada, teria mais qualidade. Sim, isso é verdade. A argamassa industrializada, sim, tem mais qualidade porque ela passa por um controle maior do que geralmente é realizado em obra. Então, se a argamassa em obra ela tem pouco controle, para que você tenha uma argamassa produzida em obra com mais qualidade, que dificilmente ela vai conseguir chegar, vai ter uma qualidade superior, né? Mas com certeza essa argamassa produzida em obra ela consegue chegar aos índices satisfatórios e competir ali com a argamassa industrializada. Então, isso daí é um erro, achar que a argamassa produzida em obra não pode ter qualidade também. Então essa é a primeira discussão que eu queria ter com vocês, né? Já discutimos a norma que se refere a esse controle que deve ser feito na argamassa produzida em obra, a 13281, né? Então se eu fizer o meu controle, fizer os ensaios prescritos por aquela norma e checar tudo que está sendo desenvolvido, minha equipe, treinar minha mão de obra, ver maquinário, ver a qualidade dos materiais, essa argamassa produzida em obra ela também terá qualidade, né? E o exemplo que eu trago aqui, né, que às vezes é um equívoco até grande que se comete numa obra, já com relação a onde eu for fabricar essa argamassa. Se a argamassa ela é produzida em obra, já é interessante que você não fabrique essa argamassa nas frentes de serviço, mas que você tenha uma central de argamassa, onde você vai ter um rapaz, um operário responsável pela produção da argamassa, que a gente chama de betoneiro, né, quando for a betoneira, mas o maquinário adequado seria realmente uma argamassadeira. Você consegue até, em alguns casos, colocar uma balança na central de argamassa, você consegue ali moldar os seus corpos de prova, fazer as suas amostras para análise, né? Então, a argamassa produzida em obra, quando você tem uma central de argamassa, fica muito melhor de você controlar. E sim, essa argamassa produzida em obra ela pode se tornar competitiva e tem a qualidade ali, né, equiparada a uma argamassa industrializada. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para discussão nessa nossa aula. E nisso, falando já da execução propriamente dita, entendendo que a argamassa ela vai ser fabricada, produzida, e agora ela precisa ser executada, ou seja, ela precisa ir para o revestimento. Eu separei aqui algumas etapas, que eu chamei de técnica de execução. Separei aqui 5 etapas que estão relacionadas realmente a você aderir essa argamassa ao substrato e ter o revestimento final. E aí eu separei em preparo da base, as referências, execução das guias ou mestras, aplicação da argamassa propriamente dita e aplicação do reboco. Vamos lá, né? O que eu chamo de preparo da base? Preparo da base, basicamente, se separa em 2 etapas. Primeiro ponto aqui seria a limpeza. A base, como já vimos em outras aulas, seria o substrato, né? Ou a alvenaria, ou a estrutura, o que eu quero revestir. Então, o primeiro ponto que eu tenho que ter aqui seria a limpeza. Eu destaquei até um pilar de concreto aqui,
está sendo feita a lavagem do pilar de concreto. Por quê? Porque é uma estrutura de concreto, ela teve forma, né, e nessa forma teve desmoldante, e eu preciso ter a lavagem desse pilar para retirar esse desmoldante, para não atrapalhar na aderência do meu chapisco quando for aplicado. Então a limpeza ela é muito importante. Eu retiro com isso graxas, desmoldante, pó e tudo que possa influenciar na aderência das camadas que vão seguir as camadas de argamassa. Eliminar irregularidades, eu trouxe aqui essa figura representando a alvenaria, né? Irregularidades entenda-se como buraco, arames, pinos, né? E até excesso de argamassa que eu posso ter aqui. Então, eliminar irregularidades, entenda como eu deixar a superfície lisa, né? Para receber as camadas de revestimento argamassado. E, logicamente, eu elimino as irregularidades e já parto para uma limpeza, né? De repente até um lixamento se eu tiver um excesso de argamassa, né? Tiver muito material ali que eu precise remover, né? Então essa é a primeira etapa, seguida da etapa, que ainda é a primeira etapa, que seria o que nós chamamos de chapiscamento, ainda na etapa de preparação da base. Limpei o substrato, tirei as irregularidades, vou começar a chapiscar. Já discutimos nas nossas aulas qual seria o traço para o chapisco. E aí, coloquei dois exemplos aqui, né? Chapisco com rolo, aplicado com rolo, geralmente é quando esse chapisco é industrializado, geralmente ele é aplicado com rolo. Já tem chapisco jateado, já tem chapisco aplicado com espátula, principalmente se for estrutura, né? Eu uso principalmente em estrutura o chapisco rolado, né, que seria aplicado com rolo, e com espátula, né? Às vezes até aplico uma argamassa colante como chapisco, dependendo da aderência ou da falta de aderência que eu possa ter à estrutura, né? E aqui o tradicional, que nós já conhecemos bem, que seria o chapisco aplicado com colher de pedreiro. Aqui o operário está chapando, né, nesse movimento, que seria com a colher de pedreiro arremessar com força a argamassa, nesse caso numa alvenaria, né? Então, primeira etapa aqui, né, limpeza, remova as irregularidades, realizo o chapiscamento. Depois que eu chapisquei, lá no final eu vou dizer quanto tempo você espera depois do chapisco para o emboço, né? E aí você já vem para a segunda etapa, que já é parte do emboço, tá, gente? Seria a etapa de taliscamento. O que seria isso? Taliscamento é você colocar referências. Imagine que eu precise, né, ter ali uma espessura de 2 centímetros na minha alvenaria. E aí, em certos momentos, teve um desvio ali de prumo na minha alvenaria e preciso de 3. E aí pode acontecer, né? Enfim, não é adequado, mas de repente vai para 4 centímetros. Então, como eu vou nivelar ou colocar um gabarito como referência para a execução da minha argamassa, para encher de argamassa? Como eu vou colocar essa referência, né? Então, a isso nós chamamos de taliscamento. Ou seja, na minha alvenaria ou estrutura, eu vou colocar referências que eu vou chamar de taliscas, que vai dizer exatamente a espessura que eu tenho que ter naquele trecho, e com isso eu vou preencher com argamassa, né? Esse é o ponto mais importante do item 2. O segundo ponto, que é muito importante, é você, principalmente nas fachadas, né, você referenciar ali onde estão as esquadrias e as entradas da sua obra, da sua edificação, né? Mas das referências aqui, o taliscamento é o que eu tenho como mais importante. E aí, como é feito esse taliscamento? Como eu materializo essas referências? A 50 centímetros do teto, eu vou pegar e marcar a minha primeira talisca. A 30 centímetros do piso, eu vou marcar mais uma talisca. E nisso, como eu vou executar? O que eu vou precisar fazer? Eu vou pegar o meu prumo, alinhar com um prego e colocar ali exatamente a espessura que eu preciso ter, do início até o fim da minha parede. E nisso vou marcando com prego a distâncias de 1,5 m a 2.
no sentido vertical. Referenciei, bati o prumo, por assim dizer, e verifico, né, essas distâncias que são na marcação desses pregos, removendo o prego, onde eu vou colocar um punhado de argamassa e colocar um pedacinho de alvenaria, né, de bloco cerâmico, ou um pedacinho de telha, né, ou geralmente se usa um pedacinho de peça cerâmica. E vou lá e faço essa marcação, ou seja, do teto até o meu piso, a 1,5 m ou 2 eu vou referenciar com o que nós iremos chamar de taliscas, né? Seguindo o prumo da minha alvenaria, seguindo o prumo do revestimento que eu quero implantar. E aí faço isso, uma espécie de coluna de referência, né? Uma talisca no teto, próximo ao teto, 1,5 m outra, chegou próximo do piso mais uma, e faço essa referência. A 1,5 m ou 2 metros à direita ou à esquerda dessa referência, eu posso fazer mais uma vez um caminho de taliscas que seriam como referência para a continuidade da minha parede. E assim vou seguindo todo o comprimento que eu preciso revestir, tá? Então é assim que funciona o taliscamento, tá certo? Referência para a camada que vem depois, que já estamos no emboço, né? Mas aí vai para a etapa 3, que seria a execução das guias ou mestras. Aqui já está tendo o spoilerzinho, né? O operário ele já está aqui preenchendo no caminho que se refere a essas taliscas. Mas a isso nós chamamos de etapa 3, né? Execução das guias ou mestras. Até agradeço aqui o canal do Júnior Construções, que ele conseguiu lá essa imagem, uma imagem bem interessante, mostrando bem como é essa execução, né? Então, como é que funciona aqui? Referenciei com a talisca, referenciei com outra, a 1,5 m ou 2, e o que eu vou precisar fazer? Entre uma talisca e outra, eu vou preencher com argamassa e sarrafiar, que seria a utilização da régua metálica de alumínio, com 2,5 metros de comprimento. Eu vou sarrafiar essa argamassa apoiando nas taliscas que eu já executei. Então, vamos lá. Talisca executada, talisca executada. Perfeito. Preencho com a argamassa aqui e sarrafeio. Então, vou ter isso aqui numa referência também a 1,5 m e a cada 2 metros. A isso aqui, a essa espécie de coluna de argamassa, nós chamamos de guias ou mestras, famoso mestramento, tá? A distância também de 1,5 m e 2, e é assim que funciona. Feito essa guia ou mestra, eu preciso, na verdade, realizar esse serviço 30 minutos antes de preencher com a argamassa a minha parede como um todo, ou minha estrutura como um todo. Então, daí vem a etapa 4. Então, 30 minutos antes, eu vou lá, as taliscas podem ser executadas com antecedência, tá? Mas a guia ou mestra, 30 minutos antes. Por quê? Já vai ter uma consistência uma consistência um pouco mais rígida e servir como apoio ao preenchimento de argamassa que vai acontecer agora. E se passar de meia hora, ela vai ficar muito seca, dificultando o acabamento da parede como um todo. Então, tá lá a minha guia mestra executada, né? Aqui está uma representação, voltando um pouquinho, né? As taliscas executadas. Preencher aqui a guia mestra, né? Vai ter a guia mestra aqui já executada meia hora antes. E aí eu vou preencher de argamassa o espaço entre essas duas guias ou mestras. E aí, essa guia ou mestra ela já vai estar com a consistência um pouco mais rígida. E aí, aplicar, tá? Com a colher, com força, essa argamassa, né? Também chapando, empurrando com a colher. E a camada ali menor que 30 milímetros. Mas vou falar um pouquinho melhor sobre isso no final. Então, apliquei argamassa, enchi de argamassa entre as guias ou mestras. Está repleto de argamassa aqui. Ou seja, eu fiz a cheia, né? Ou preenchi de argamassa ali onde eu pretendo seguir com o meu serviço. E aí, quando é que eu vou poder sarrafiar?
Sarrafiar aqui, na guiomestra, eu apoiei entre as taliscas. No sarrafiamento, já na aplicação da argamassa como um todo, eu vou apoiar a régua metálica, né, nas guias ou mestras já executadas. E aí é muito importante isso. Você tem que tomar cuidado nesse tempo. A argamassa não deve estar nem fluida demais, nem seca demais. Nisso aqui, o tempo de puxar, né, o tempo de puxamento, por assim dizer, nós consideramos cerca de 30 a 45 minutos. Como é que você vai verificar esse tempo? O tempo para você iniciar o sarrafiamento depende das condições climáticas, né? Insolação, muito vento. Então, isso vai influenciar nesse tempo. Insolação, se estiver muito ensolarado, muito vento, esse tempo reduz. Se tiver um tempo mais úmido, esse tempo se prolonga um pouco, né? Então, muita atenção a isso, né? Não puxe a argamassa ainda fluida, nem deixe ela passar do ponto, entre aspas. Chegou ali no tempo, né? Esperei o tempo de puxamento, apoio a minha régua nas guias ou mestras já executadas e vou sarrafiar. Movimento de vai e vem, uma espécie de régua. Vou tirar o excesso de argamassa e pressionar o meu substrato, né? Aqui com a desempenadeira de madeira, geralmente seguido por espuma, eu vou realizar o desempenho, que é basicamente a fase de acabamento que eu vou ter aí, tá? Então, desempenho seria pegar a desempenadeira de madeira, né, e alisar essa superfície, promovendo um acabamento. Não é o acabamento final, porque após essa camada que nós estamos chamando de emboço, ainda vamos ter a camada de reboco, tá? Então, esse comentário aqui, 24 horas por camada, é caso eu precise ter mais uma camada acima dessa, né? Mas isso a gente fala um pouquinho mais na frente, que nisso daí, geralmente, vai haver necessidade de aplicação de uma tela metálica. Pois bem, embolsei minha alvenaria, embolsei já revestimento, né? Já não é mais alvenaria, já tem uma camada ali. Eu vou aplicar a camada de reboco. Né? Não coloquei uma ilustração, mas é uma camada muito fina, aplicada com espátula metálica, né? Lisa, não é adentada, com espessura de 3 a 5 milímetros. E aí você tem diversas opções. Só uma atenção a isso daqui, né? Caso você for comprar o reboco pronto. Quando você chegar lá no armazém, me dê um saco de reboco. Muito cuidado, porque se no saco vier reboco multiuso, ou multiaplicação, ou multimassa, esse reboco aqui não é o que você quer. Não é para fazer essa camada com essa espessura, não é o acabamento fino. Se você encontrar algo dessa maneira, na hora que você for comprar, esse reboco aqui é o embolso, é o que nós acabamos de ver aqui. Só que o mercado acaba dando outro nome, né? Ou argamassa multiuso, né? Ou multimassa. Então, muita atenção para você não fazer uma compra equivocada. Se você for comprar a camada de acabamento final, você tem que comprar reboco massa fina, né? Então, atenção aí, preste atenção. E a norma a 13281 se refere também à argamassa massa fina. Então, não é um equívoco, né, os fabricantes colocarem assim na embalagem. Então, muita atenção. Outra opção também que surge, né, muito interessante, é você utilizar uma camada de cal fino, né? Basicamente cal virgem, areia e água, e você faz essa camada, né, ali de massa fina, que é muito interessante. O tempo realmente acelera o seu processo, tem um rápido endurecimento, e é uma aplicação que também, né, economiza muito da massa corrida, porque o acabamento fica bem liso, né? Geralmente massa corrida aí é só um pouquinho quando você for lá para o seu sistema de pintura. E é uma atenção a isso daqui que eu coloquei, né? O que acontece? Talvez seja essa confusão que acontece no mercado, né? Na construção civil, nas obras em geral. Argamassas industrializadas geralmente não precisam de reboco. Então, se você comprar uma argamassa industrializada de qualidade, geralmente ela já dá um acabamento fino, dá uma boa superfície, uma superfície
com poucos poros, com poucos vazios, então você não precisaria aplicar o reboco fino, né, o reboco pronto fino. Então, atenção isso daqui. Então, comprei a minha argamassa ali, né, industrializada, comprei o meu reboco industrializado, então já é embolso e já é reboco, eu não precisaria ter um material adicional. Mas se eu fiz ali, né, o meu embolso no traço 1 para 2 para 9, no meu padrão, rodei em obra, e quero fazer a minha camada de reboco e quero comprar industrializado, compre reboco massa fina. Pois bem, nisso daí, acabou a fase que eu chamo de técnica de execução. Basicamente, depois do reboco, já vem o que nós chamamos de sistema de pintura, né? A gente sabe que é o sistema de argamassa mista, o seu término geralmente é o sistema de pintura, geralmente, né? Acabou a técnica de execução. Eu considero o que vem na sequência como detalhes construtivos. E essa daqui já é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Um detalhe, vale a pena comentar isso ainda. Para que o meu embolso, o meu revestimento, né, não tenham fissuras, eu preciso ter o quê? Eu preciso sarrafiar, desempenar no momento adequado. Eu preciso ter uma areia com a granulometria adequada. Eu preciso ter um traço adequado, como já vimos em outras aulas. Só que esse ponto aqui, ele é extremamente relevante no que se refere às fissuras no seu embolso. Porque se você tiver grandes painéis de argamassa sem forçar ali uma junta intencional ou intencionalmente provocada, feita pela sua equipe, né, como eu vou mostrar aqui, feita no processo executivo, você vai ter fissuras. Por quê? Porque esse movimento é natural. Existe expansão, existe retração térmica. Então, se eu não colocar juntas ali para aliviar essas tensões, eu vou ter fissuras, né? Então não adianta eu desempenhar no momento adequado, sarrafiar no momento adequado, usar o traço adequado, usar os materiais adequados e não fizer esse serviço aqui, que chamamos de juntas de movimentação. O que acontece? Juntas de movimentação eu preciso colocar quando eu formar um painel, uma área quadrada maior que 24 metros quadrados, maior ou igual. E aí eu vou colocar uma junta dessa, que eu vou explicar como é que se faz, na vertical a cada 6 metros, e vou colocar cada pavimento, ou seja, piso 1, piso 2, entre um pavimento e outro, nessas condições aqui. Encontro a alvenaria e estrutura, encontro com 2 revestimentos ou revestimentos distintos, peitoris ou topos de janelas, e acompanhando as juntas de trabalho ou estruturais, que são juntas naturais que são feitas no processo executivo, mas que não tem relação com revestimento. Então, quando tiver uma junta dessa, uma junta estrutural, uma junta de trabalho, eu coloco também uma junta de movimentação. E como é que essa junta é feita? Presta atenção aqui a esse esqueminha. Vou me referir a essa região, né? Encontro, alvenaria e estrutura, não. Vou colocar esse aqui, a cada pavimento. A cada pavimento, eu preciso, na região de encunhamento, que nós sabemos que é o término de baixo para cima da alvenaria e a parte do respaldo da viga, essa região aqui, chamamos de encunhamento. Aqui está feito o embolso, né? É chapisco, embolso, então aqui está o revestimento. Essa junta ela vai ser realizada da seguinte forma: eu vou cortar 50% desse embolso, vou colocar um material aqui que nós chamamos de tarucel, né, que é um tarugo de polietileno, né, aplicar um selante e vai ser nesse local que essas tensões vão ser aliviadas. Esse material aqui ele é um elastômero, né, ele é bem maleável e o selante vai vir aqui para impermeabilizar. Então nessa região provavelmente isso vai trincar depois, vai fissurar, mas tem um material ali promovendo essa elasticidade e um selante para impedir infiltrações. Então isso precisa ser feito para evitar que no seu revestimento existam fissuras devido a esse grande painel formado e falta de alívio de tensões. E aí, algumas figuras mostrando esse processo executivo. Eu corto aqui o embolso a 50%, aplico o tarucel, né? Aplico o tarucel, faço a limpeza, coloco a fita, depois de coloco a fita, aplico o selante, né? Geralmente silicone, passo uma espátula, tiro a fita, limpei,
está feita a sua junta de movimentação. Muita atenção a esse detalhe, né? Tem obra que eu passo por aí, não vejo junta de movimentação. Isso é o tipo de empreendimento que eu nem compraria para mim, porque eu sei que ali eu vou ter patologias no meu revestimento. Então, vocês que estão aí assistindo, muita atenção, vamos construir da maneira adequada. Então vamos lá. Praticamente já chegando ao final da nossa aula, falando aqui sobre a espessura recomendada, eu falei que falaria aqui no final. Temos para as paredes internas espessuras de 5 a 20 milímetros, paredes externas 20 a 30 e tetos de espessuras menor que 20 milímetros. E por que eu coloquei essa recomendação aqui, né? Aplicação de tela metálica. Citei lá na frente, um pouco antes, na verdade, que se eu tivesse que colocar mais uma camada de emboço, eu precisaria esperar 24 horas. Mas não é só isso. Se eu tiver uma espessura maior que 30 milímetros, eu preciso colocar uma tela metálica. Ponto. Né? Espessura maior que 30, tela metálica. E em quais locais da edificação eu também aplico tela metálica? Muita atenção em contralvenaria e estrutura. Quando o pavimento for sobre pilotis e no segundo ou terceiros últimos pavimentos da edificação, tá? Muita atenção, prestem atenção a esses critérios na aplicação da tela metálica. E aí o intervalo entre as etapas também, disse que falaria um pouquinho mais na frente. Então, tudo bem, apliquei o chapisco, né? Apliquei o chapisco, após 3 dias eu posso emboçar. Apliquei o emboço, após 7 dias eu posso rebocar. E a gente já sabe que após o revestimento em argamassa mista, vem o sistema de pintura. E aí, para cada tipo de tinta utilizada, ou sistema de pintura utilizado, eu vou ter um prazo diferente. Então, se a tinta for à base de cimento, meu prazo é 15 dias. Se for à base de cal, 7 dias. Se for tintas à base de resina PVA e acrílicas, 30 dias. E revestimento texturizado ou texturas, né, 30 dias. Tá? Fica aí o comentário, fica aqui a observação, essas tabelinhas são bem importantes, né? E é isso. São considerações gerais sobre a execução do revestimento argamassado. Qualquer dúvida, faça seus comentários, coloque aí alguma observação, né, nos comentários do vídeo, me manda um e-mail, qualquer coisa, e vamos trocar ideia para que nosso canal cresça e cresça cada dia mais com discussões relevantes e muito crescimento técnico aqui. Muito obrigado mais uma vez.